do Senhor a todos. Nós vamos começar aqui a trabalhar a respeito, né, da origem do mal. Nós vamos falar sobre a origem do mal. Neste momento, Deus criou o mal? Sim ou não? Essa é a grande pergunta que tem dado aí ao decorrer dos anos, dúvidas de muitas pessoas, de muitos cristãos, em relação à origem do mal. Então, nessa rápida aula aqui, nós vamos trabalhar este assunto, nós vamos aqui buscar de Deus uma revelação, uma orientação, e lembrando que você tem todo o direito de fazer as suas pesquisas, você tem todo o direito de buscar da sua forma o entendimento. Lembrando que toda fórmula, tudo que eu vou falar aqui, você tem total liberdade de você fazer a sua interpretação. E aquilo que estiver pautado dentro da palavra do Senhor, acate, busque as orientações e Deus lhe dará o maior esclarecimento. Eu sou o pastor Paulo Corrêa e convido você neste momento a entrar comigo no estudo teológico na palavra. Pai querido, que nesta noite, neste momento, neste dia, na hora que teu filho ou tua filha estiver acessando, sim, ó Pai, este estudo, que a tua palavra que nos faz entender que ela é espírito, então nos revela em que espírito ela está sendo enviada. Fala conosco, fala da forma que o Senhor quer, que nós possamos absorver e entender a tua vontade e o teu querer nesta noite. É necessário, ó Pai, que o Senhor revele a nós em que espírito a tua palavra está sendo enviada no nome de Jesus. Então, estudo teológico, estou na palavra, também convido você a se inscrever no canal do YouTube Tô na Palavra. Sempre com lives de oração, palavra, estudos como esse, para que você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estudo teológico na palavra, a origem do mal. Bora lá? Nosso próximo slide, para que nós vamos ler. As definições. Mal. Aquilo que é nocivo, prejudicial, o oposto ao bem. A virtude, a honra, a moléstia, a enfermidade, a calamidade, o sofrimento, a infelicidade, dando estrago, imperfeição, algo contra o direito, contra a moral, contra a justiça e as boas normas, a ausência do bem. Teologicamente, mal é tudo o que é contrário à natureza de Deus. Filosoficamente, mal é o uso incorreto de algo bom. Nada é mal em si mesmo. Uma força pode ser usada para um bem ou para o mal. A água é indispensável à vida, mas pode ser usada para o mal. Classificação. O mal pode ser moral ou físico. O mal não existe. O mal acontece. O mal não é um ser ou uma coisa. Não é concreto, mas abstrato. Portanto, não é uma criatura ou uma criação. O mal é uma característica ou estado de um ser, coisa ou fato. É como uma apêndice que precisa de um suporte. O mal
é um título que damos para algo mal. Se eliminarmos o algo, não sobrará nenhum mal, pois este está condicionado à existência de seu portador ou hospedeiro. Isso é uma classificação. Aí dentro da palavra Eclesiastes, capítulo 8, verso 11, o coração do homem está disposto a praticar o mal. A prática do mal é condição essencial à sua ocorrência. Ok? Deus não criou o mal. Por muitos que falam que a criação do mal é dedicada a Deus, no nosso ver, no decorrer desse estudo, nós não damos a classificação da criação do mal para Deus. Pastor, mas Deus criou todas as coisas. Então, fique até o final do estudo teológico na palavra e junto comigo nós vamos chegar numa definição do que nós estamos falando agora. Não tome nenhuma precipitação, não se precipite, não saia agora, senão você não vai entender. Ouça o que vamos falar aqui e depois, no final, você junta tudo e vê o que é melhor, tá bom? Deus não criou mal. Deus é onipotente. Isso significa que ele pode fazer todas as coisas, exceto aquilo que for contrário à sua natureza. Tá entendendo? Deus é onipotente. Isso significa que ele pode fazer todas as coisas, exceto aquilo que for contrário à sua natureza. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu que tudo o que ele fez era bom. Jó 34, 10. Longe de Deus, a impiedade é a perversidade. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Todas as suas obras são perfeitas. Mateus de capítulo 7, versículo 17 ao 18. A árvore boa não produz maus frutos. Mateus de capítulo 12, verso de número 33 e 35. A árvore má não produz bons frutos. Salmos 34, verso de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos juntando os textos, vamos fazendo aqui as interpretações, vamos fazendo aqui as junções deles. E nós vamos chegar num denominador comum. Tudo bem? Então, assim, que nem eu falo, o estudo teológico na palavra, ele tem por objetivo trazer aqui os textos, as palavras, os versículos, os capítulos, que vai fazer com que nós compreendamos bem mais essa temática e possamos, num denominador comum, chegar a entender sobre o assunto e tudo aquilo que estiver em volta, como uma dúvida, venha cair por terra. Aproveitando este momento, também peço que você se inscreva no canal do YouTube Tô na Palavra. Tô na Palavra é um canal diferenciado onde nós pregamos o Evangelho do Reino, onde nós falamos do amor de Deus e oramos pela tua vida, pela tua causa e por tudo que Deus colocou em tuas mãos. Ok? Bora lá? Sendo bom, ele não criaria o mal. Deus, sendo bom, ele não criaria o mal. Salmos 5, verso 4. Com Deus não subsiste o mal. Salmos capítulo 15, verso do 1 ao 3. Quem não faz mal ao próximo habitará com o Senhor. Salmos 23, verso 4. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isaías capítulo 11, verso de número 9. Não se fará o mal algum, porque o conhecimento de Deus dominará.
Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Deus transformou o mal em bem na vida de José. Fazendo aqui um adendo, se pronunciei Salmos capítulo, eu peço aqui que vocês reconsiderem, porque segundo ao que nós aprendemos, Salmos, ele não tem capítulos, é formado por versos, por cânticos. Salmos não tem capítulos, por isso que nós falamos Salmos 23, verso 4. Só que esse adendo para que nós possamos permanecer. Irmãos, estamos dentro de um estudo, de uma leitura da palavra. Então, aqui eu posso aplicar esses termos e posso corrigir também. Estou apto aqui a fazer as correções quando eu aqui colocar alguma palavra incorreta. É assim que nós aprendemos e prossigamos no que nós temos recebido do Senhor. E nós não temos problema nenhum em fazer aqui alguns adendos, colocar aqui as posições, as palavras nos devidos lugares, ok? É assim que nós crescemos. Vamos lá, Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Amós capítulo 5, verso de número 14. Buscai o bem e não o mal. O Senhor estará convosco. Sofonias, capítulo de número 3, verso de número 15. O Senhor está no meio de ti e não verás nenhum mal. João, capítulo de número 3, verso 20 e 21. Quem pratica o mal não vem para a luz, contrário a Deus. Salmos 13, verso de número 6. O Senhor tem feito bem. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 13. Deus não pode ver o mal, não poderia também criá-lo? Olha só, preste bem atenção nesse texto, hein? 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Deus não pode negar a si mesmo. Não poderia criar o mal? Carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. A tentação não vem de Deus. O mal também não viria. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há trevas. Preste bem atenção em todos os textos. Leia, releia, busque clarificação do Senhor, para que você possa compreender assim. Em nome de Jesus, tá bom? Então aqui, ó, quando eu falei a carta aos Hebreus, capítulo de número 1, verso 3, eu dei a autoria para Paulo. Se você quer saber por que eu dei a autoria para Paulo, eu peço que você, neste momento, vá lá nos nossos vídeos do canal do YouTube, Estou na Palavra, e lá tem um vídeo, quem escreveu a carta aos Hebreus, e lá eu vou te dar todos os textos ao qual nós buscamos e entendemos sobre a autoria, sobre quem escreveu a carta. O autor é Deus, claro, mas quem escreveu a carta aos Hebreus? Numa leitura de textos de todas as cartas dentro da Bíblia, nós fazendo uma comparação escrita, a comparação textual, nós chegamos a dar a autoria dessa carta ao nosso irmão Paulo. Amém? Então, mas eu peço que você assista lá, busque entender, faça ali você também a sua própria interpretação naquilo que nós vamos expor lá. No canal do YouTube, Estou na Palavra, tá bom? Se Deus tivesse criado o mal, ele não poderia condenar quem o pratica. Tá vendo? Aqui uma posição. Se Deus tivesse criado o mal,
ele não poderia condenar a quem pratica o mal. E daí nós vamos começar a somar mais textos. Jeremias capítulo 2, verso 11 ao 14. Julgamento de Deus contra os males praticados por Israel. 1 de Reis, capítulo 11, verso 6. Julgamento de Deus contra os males praticados pelos reis. Salmos 34, do verso 12 ao 16. Julgamento de Deus contra os que praticam o mal. 1 de Pedro, capítulo 3, verso de número 12. Julgamento de Deus contra os que praticam o mal. Então, se Deus tivesse criado o mal, ele não poderia condenar quem o pratica. Deus permitiu o surgimento do mal, origem do mal, aspecto moral. Vamos entender. Para afirmarmos que Deus criou o mal antes do pecado angelical, precisaríamos apresentar alguns indícios desse fato. Evidente, não podemos. A Bíblia não nos diz isso. No mal ocorreu antes do pecado de Lúcifer ou de Rei Léo Ben-Shahar. Portanto, nada mais justo do que atribuir a ele os direitos autorais no mal. Deus criou os seres angelicais perfeitos. Eles, porém, deixaram o seu estado original. Leia lá a carta de Judas, capítulo 6. Por exemplo, Deus criou a galinha com a capacidade de botar ovos. Assim, se multiplicar a galinha, botou os ovos. O homem veio e quebrou os ovos e fez um omelete. Podemos dizer que Deus criou o omelete? De modo nenhum. O omelete foi feito pelo homem usando o que Deus havia criado. Bora lá. Lúcifer foi criado perfeito. E assim foi até o momento quando quis ser maior do que Deus. Esse foi o primeiro mal. Daí em diante, Satanás, ou Lúcifer, Rei Léo Ben-Shahar, personificou o mal e trabalha para que ele continue acontecendo, pois acontecer é essencial à sua realidade inerente ao seu significado. Isaías capítulo 14, verso 12 e 16, e Ezequiel 28, verso 1 e 19. Entendemos que tais textos fazem menções ilustradas ao pecado de Rei Léo Ben-Shahar. Principalmente quando nós lemos o capítulo 28 de Ezequiel, em algumas visões teológicas, nós damos a essa atribuição a uma projeção profética. Ezequiel 28, vocês vão ler lá, que está citando sobre o rei de Tiro. Porém, ali está dando uma projeção, está fazendo uma projeção profética ao relato de Rei Léo Ben-Shahar. Vamos lá, ó. Pense bem nisso. Se Deus tivesse criado o mal, olha que interessante, sua luta contra o mal seria incoerente ou uma contradição. Se Deus tivesse criado o mal, essa luta contra ele seria incoerente. Porque Deus vai criar algo para lutar contra aquilo que ele criou? Pense nisso. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Jesus se manifestou para desfazer as obras de Rei Léo Ben-Shahar.
Terceira de Pedro, capítulo 11. Quem faz bem é de Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. Se Deus tivesse criado o mal, Jesus não oraria para que fôssemos guardados do mal. E nós não oraríamos para que Deus nos livrasse do mal. Mateus capítulo 6, verso de número 13. João capítulo 17, verso 15. Algumas pessoas não admitem que existe algo sem que Deus tenha criado. Se pensarmos assim, atribuiríamos a Deus a existência do pecado. João capítulo 8, verso 44. Rei Léo Ben Shahar é o pai da mentira. Nisto vemos sua originalidade maligna. A mentira não existiria se ele não estivesse inventado. Assim também o mal. Ok? A extensão do mal, a extensão do mal, o aspecto físico, todo mal físico, iniciou-se no jardim do Éden, ou do Éden, como uma extensão do mal moral. Sua primeira manifestação foi na serpente. Daí podemos até supor que os próprios animais têm ou tinham algum tipo de livre-arbítrio. Caso contrário, Deus não amaldiçoaria a serpente pela sua participação na tentação do homem. Depois da queda do homem, o mal físico tornou-se uma realidade. A própria natureza tornou-se contrária ao ser humano. A terra passou a não corresponder ao seu trabalho e nasceram cardos e abrolhos. Então, nós vamos ver, irmãos, prestando bem a atenção sobre o moral físico e sobre a questão, quando nós falamos que Deus, atribuímos a ele, ao mal, a existência do mal. Isso é uma coisa séria daquilo que nós falamos, porque é notório que, a partir desse pressuposto, você começa a dar a Deus, a Ele, tudo o que não corresponde ao seu bem moral, à sua moralidade, ao que Ele busca, ao que Ele nos ensina, ao que Ele nos coloca como nós sermos perfeitos diante dEle. Então, atribuir a Deus o mal é praticamente que jogar a culpa em cima dele. É como jogar a culpa em cima dele e falar que tudo o que está acontecendo nessa terra é culpa de Deus. Prestamos bem a atenção, tá bom? As relações entre Deus e o mal no Velho Testamento. Algumas menções que o Velho Testamento faz vinculado ao mal, a Deus, são evidências do nível de revelação teológica que eles tinham. Assim como disser que o sol parou, quando de fato a terra é que teve o seu movimento interrompido. Satanás atacou a Jó e ele atribuiu o mal a Deus. O Senhor permitiu que aquele mal acontecesse, mas ele não foi o seu idealizador. Jó, capítulo de número 2, verso do 7 ao 11, tá ok? Então, nós devemos entender que a teologia, estudo de Deus, theos, né? Deus, logia, estudo, tratado de Deus, para nós que somos cristãos, ela tem os seus níveis, Então, nós devemos entender que a teologia ela também é progressiva, ela vai progredindo. Naquele tempo, na cabeça de Josué, era o sol que se movia.
Então, ele pede para o Sol parar. Porém, nós entendemos que a Terra, em seu eixo, ela parou quando ele fez a sua oração. E assim nós vamos vendo sucessivamente tudo o que está acontecendo. Hoje, a teologia, ela abrange muito, muito aí. E nós possamos ver que cada vez mais nós estamos tendo mais e mais conhecimento, agregando aquilo que faz expandir o reino de Deus. Lembrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Falando em Bíblia, eu quero aqui deixar para vocês aqui, né, não estou sendo patrocinado, mas é uma ferramenta muito boa, é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Sagrada ARCM, da Sociedade Bíblica Trinitariana, Almeida Corrigida e Fiel. Ela tem referências, concordâncias e mapa. Essa aqui é de capa dura, letra grande. Ó. Deixa eu focar aqui, ó. Tá? Essa Bíblia aqui ela foi me apresentada há 3 anos atrás, a partir desse vídeo aqui, quase 4 anos atrás, a partir da data desse vídeo, tá? Essa Bíblia aqui foi apresentada por um dos nossos mentores como uma Bíblia que contém menos erros de tradução, e que os seus textos são mais próximos também às referências do original, tá? Então, a RCM, Bíblia da Sociedade Trinitariana. Entra lá no site lá, www.trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana, e compre a sua. Essa aqui foi muito barata na época que eu comprei há 3 anos atrás, com envio. Eu acredito que não saiu mais do que R$50, essa daqui. Muito boa, eu tenho uma estima muito grande por ela. Eu já tive 16 Bíblias de vários estudos, com vários estudos, que eram Bíblias de estudo, né? Então, essa daqui, a única coisa que ela tem é as palavras de Jesus em evidência, de Cristo em evidência, referências, concordâncias e mapas. Então, mas a sua linguagem, ela é fantástica, muito boa. Então, está aqui, Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, você encontra ali a Bíblia Sagrada RCM, Almeida Corrigida Fiel, ACF, tá bom? É uma indicação do estudo teológico na palavra. Pastor Paulo Correia, então aqui estou indicando para você que gosta de ler, e até mesmo para você levar para a igreja, tá bom? Tem capa de couro, tem capa de luxo, e tem assim para você que quer deixar em casa, uma mais baratinha, que é essa daqui, de capa dura também. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Aproveitando também pedindo para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Tô na Palavra. Todos os dias, querendo Deus, nós entramos ao vivo com uma live de oração, buscando a presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. E aos sábados nós estamos abrindo lives de estudo, porém, só para quem está no grupo do Telegram, Tô na Palavra. Quem está no grupo do Telegram, Tô na Palavra, recebe a notificação dos estudos bíblicos, como esse que nós estamos dando agora, tá bom? Vamos lá. Davi receou ao povo, o autor de 1 Samuel, de 2 Samuel, diz que foi ordem de Deus, capítulo 24, verso 1. O autor de 1 Crônicas diz que foi incitação de Satanás, capítulo 21, verso de número 1. Os dois textos condenam entre si, na sequência do episódio, ambos relatam que Deus castigou Davi por causa do seu censo. Daí, concluímos que Deus não havia mandado que ele contasse o povo. Foi um mal e sua origem foi Satanás. A visão de 2 Samuel é de que Deus está no controle soberano de tudo. Deus permitiu a ação de rei Léo Ben-Shahar. Entretanto, não foi o Senhor o idealizador
daquele mal. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 23. O espírito mal da parte de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo de número 19, capítulo 22, verso 19 e verso 23. O espírito de mentira enviado por Deus. Deus se utiliza do mal para destruir o mal. Deus usa o mal contra o seu próprio antídoto, assim como fazemos o soro antiofídico com o próprio veneno da serpente. Salmos 18, verso 25 ao 26. O que o homem semeia, isto também se fará. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7. Deus canaliza o mal para a sua autodestruição. Aqui nos referimos ao mal físico, ou no sentido de calamidade. Tá ok? Infidelidade ou castigo. O mal físico é a consequência e castigo contra o mal moral. Nesse sentido, se enquadra o texto de Isaías, capítulo 45, verso 7. Tal versículo não poderia se referir ao mal de forma geral, porque, se assim fosse, o mais coerente seria o verbo criar no passado. Eu criei o mal. Leia lá Isaías 45, verso de número 7, nesse sentido, para você começar a entender um pouco mais o que Isaías 45, verso 7 está dizendo. Ok? Nós já estamos chegando no nosso fim, no fim do nosso estudo, e eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até este momento e espero que tenha esclarecido um pouco mais a dúvida que você tem ou que você tinha em relação à criação do mal. Nesse vídeo você pode colocar nos comentários a sua dúvida. Você pode também fazer sugestões de estudo. Eu conto com a tua presença, conto com a tua parceria e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. O estudo teológico na palavra, eu, pastor Paulo Correia, sou grato a Deus porque você está aqui comigo no nome de Cristo Jesus. Isaías 45, verso 7, Isaías 45, verso 11. O mal feito por Deus é igual a castigo, calamidade. Salmos 28, verso 10. O mal feito por Deus, castigo. A morte é um mal. Deus usou a morte de Cristo para vencer a própria morte. Jesus tomou sobre si o pecado para vencer o pecado. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 3. Grato a Deus pela tua presença. Pega todos esses textos, acompanha tudo que eu falei. Se você sentir que houve coerência, eu glorifico e exalto a Deus. Também peço que você, neste momento, ore ao Senhor, para que Ele possa clarificar um pouco mais tudo que você ouviu aqui e que o nome dEle venha a ser glorificado. Se você discorda, você está na sua liberdade, você tem todo o seu direito de discordar, mas discorde com respeito, porque respeitando as opiniões, nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Lembrando, não sou detentor da verdade, mas aquilo que eu recebi no meu espírito, eu estou compartilhando com vocês. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de vocês. É o que eu, pastor Paulo Correia, do Estudo Teológico na Palavra, agradeço e peço a Deus que as tuas forças venham a ser renovadas e que o mal não venha sobressair na tua vida, na tua casa,
na tua família, nos teus planos e nos teus projetos. Que o nome do Senhor venha ser glorificado cada vez mais. Se inscreva no canal do YouTube Tô na Palavra e seja abençoado pelo Evangelho do Reino, no nome de Jesus. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.